Será que o filho de Ronaldinho Gaúcho vai seguir os passos do pai e também fazer carreira no Barcelona? Segura essa resenha. O filho de Ronaldinho Gaúcho treinou nos últimos dias com o elenco principal do Barcelona. João Mendes, de apenas 19 anos, faz parte da categoria Juvenil A do clube, mas, junto com outros jovens da base, integrou a atividade dos profissionais, comandada pelo técnico Xavi. Os jovens da base do Barcelona completaram o treino devido à data FIFA. Muitos dos jogadores do elenco profissional do clube estão com suas respectivas seleções para a disputa de jogos amistosos. João chegou ao Barcelona no início do ano passado e está em seu último ano na categoria, que equivale ao Sub-19 no Brasil. Nesta fase, os times disputam a Divisão de Honra, principal competição de base da Espanha. Ao contrário do pai, João Gomes é canhoto e joga como atacante pela ponta direita. De acordo com o jornal Sport, o Barcelona não espera que o garoto tenha a mesma magia de seu pai, nem um nível especialmente alto. Mas o jovem vem cumprindo bem sua função na categoria. Contratado em julho de 2003 pelo Barcelona, depois de se destacar no PSG, Ronaldinho revolucionou o clube catalão e o colocou no topo do mundo. Ronaldinho Gaúcho é um dos maiores jogadores que o futebol brasileiro já produziu, e não é fácil estar nesse seleto grupo do país que mais revelou craques na história do esporte mais popular do mundo. Legítimo atleta brasileiro, que mesclava dribles com improvisos e alegria em campo. R10 viveu o auge com a camisa do Barcelona, clube em que foi diretamente responsável por uma transformação no início do século. Como ele conseguiu a façanha de mexer com a estrutura de um gigante europeu dentro e fora de campo? O talento genuíno serve como resposta simplista, mas há um grande contexto por trás. Quando Ronaldinho foi contratado por pouco mais de 32 milhões de euros em 2003, o Barça vivia uma fase terrível, talvez só não pior do que a atual, impulsionada pela saída do Messi e uma crise financeira profunda que cresceu exponencialmente na pandemia. A situação atual é delicada, mas a crise ainda é recente. No começo do século XXI, o Barcelona não sabia como se reinventar e voltar a ser um dos principais times da Europa. Para piorar o problema, o contexto dentro da Espanha e em La Liga era trágico. O Real Madrid, galáctico e grande sensação do futebol mundial, era quem atraía as atenções de fãs de todos os continentes e tinha maior êxito esportivo. A situação do Barcelona, antes da chegada de Ronaldinho, era complicada. Sem vencer a La Liga desde 99, o clube não sabia mais como fazer frente ao Real Madrid e a outras boas equipes espanholas do momento, como o Deportivo La Coruña, que contava com o brasileiro Djalminha, e até o Valência aproveitou a má fase do principal time da Catalunha e venceram o Campeonato Espanhol entre os anos de 99 e 2003, quando Ronaldinho ainda não havia desembarcado de Paris. Mas, antes da chegada do craque brasileiro, o Barça flertou com David Beckham. Na verdade, nunca houve sequer uma proposta pelo astro e popstar inglês, que serviu mais como arma política para Joan Laporta. Então presidente do Barcelona em 2003, Laporta anunciou à imprensa em junho de 2003 que havia um acordo da sua diretoria para a contratação do meio-campista do Manchester United naquela janela de transferências de verão. Ele venceu a eleição após essa declaração, como tinha por objetivo quando abriu a notícia para a imprensa. Mas na verdade, Beckham nunca se aproximou de fato da Catalunha. O camisa 23 tinha um acordo selado com o Real Madrid há muito tempo, na ocasião, e este foi o seu destino na Espanha. Quando Laporta declarou que Beckham seria jogador do Barça, o Real preferiu o silêncio e esperou para agir na hora certa no mercado. Estrategicamente, Laporta estava reeleito. Deu certo. Coincidentemente ou não, ele acabou tomando uma das decisões mais acertadas da história do Barcelona. Sem Beckham, que
que havia ido para o rival já recheado de outros craques como Ronaldo Fenômeno, Zidane, Figo e Roberto Carlos, o clube tinha caminho livre para investir em outro craque que renderia muito mais frutos ao time: Ronaldinho Gaúcho. Parece complicado imaginar, até pelo tamanho da camisa do Barcelona, mas o clube não tinha rumo e de repente era destaque no Campeonato Espanhol, Champions League e em todo o noticiário mundial, simplesmente por causa de um jogador. Claro que Ronaldinho Gaúcho não jogava sozinho, mas o brasileiro era tão mágico, habilidoso e carismático que o time passou a agir e atuar para que ele tivesse a bola o maior número de vezes possível. Para que o meio atacante não participasse tanto da marcação e ficasse livre para explodir e driblar uma defesa inteira como se fosse um adulto jogando contra uma criança. Quando chegou, R10 levou alguns meses para se adaptar e foi atrapalhado por lesões. No início de 2004, com o clube na 12ª colocação do campeonato espanhol e Frank Rijkaard correndo riscos sérios de sair do comando técnico, começou a magia de Ronaldinho Gaúcho. A chegada de Edgar Davids, que protegeu e sustentou a melhor zaga, ajudou, mas a virada do time, que perdeu somente 2 dos últimos 20 jogos e terminou em segundo lugar naquela edição da La Liga, tinha um responsável: R10. Foram 22 jogos e 14 assistências do Gaúcho. Na temporada seguinte, sem que o Barça passasse por um início ruim, Ronaldinho fez uma importante dupla com Samuel Eto'o, registrou mais de 13 gols e 20 assistências, e tirou o clube da fila. Os catalães foram campeões espanhóis na temporada 2004-2005. Embalado por atuações de classe, o brasileiro ainda foi protagonista do título da Champions League em 2005 e 2006. Ele ainda venceria outro espanhol e 2 vezes a Supercopa da Espanha. Pronto! Com um orçamento menor, o Barça se equiparou ao galáctico Real Madrid e se tornou ainda mais popular do que o rival mundialmente. Genialidade de R10 encantou até o Bernabéu. Mais do que colocar o Barça de volta ao trilho dos títulos importantes, Ronaldinho sabia mexer com a torcida no Camp Nou. Os gestos, movimentos, truques, dribles, danças, todo o pacote magia levantava a torcida do Barcelona. Mais do que isso, ele fez com que a marca rodasse o mundo. Todo mundo queria ver o Barça de Ronaldinho porque ele encantava. O episódio mais marcante foi um triunfo por 3-0 diante do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Já como o melhor jogador do mundo, comandou a vitória elástica com 2 golaços em 19 de novembro de 2005 e recebeu o reconhecimento dos fãs do grande rival. Os torcedores do Real se levantaram para aplaudir o brasileiro durante e depois do confronto. Nem mesmo Messi passou por algo parecido com a camisa 10 azul-grená. Nunca havia visto nada igual antes do Ronaldinho. Essa sensação de superioridade no jogo físico, na técnica. Esse garoto foi parte importantíssima para mudar o astral de uma equipe que andava triste, disse Guardiola em 2010, analisando a passagem de R10 pela Espanha. Iniesta, que aproveitou o sucesso trazido pelo craque brasileiro e fez parte de um dos melhores times de todos os tempos do futebol, justamente o Barça de Guardiola, já sem Ronaldinho, mas com Messi, Xavi e o camisa 8, não esconde admiração por tudo o que o Ronaldinho fez no clube. A chegada de Ronaldinho mudou um pouco os rumos que o clube vinha tomando. A partir disso, muitas coisas positivas aconteceram. Um ou outro ano difícil, mas acredito que a arrancada do Barça começou ali, afirmou o Meia em 2017. Ele nos contagiou com alegria, com seu otimismo, na forma de ser e na forma de jogar. Era um jogador único e especial que contagiou todos os jogadores e também todos os torcedores, completou Iniesta. De fato, Ronaldinho Gaúcho não teve uma carreira de recordes e tanto tempo de auge como Messi e outras lendas, como Cristiano Ronaldo, Zidane e Ronaldo. Mas a genialidade em campo e o carisma jamais visto em outro craque desse porte fizeram com que o gaúcho transformasse o Barcelona para melhor. Depois dele e da Revolução, o clube partiu para uma das eras mais vitoriosas de sua história, com Messi no comando de ataque. Aliás,
O Barça do técnico Guardiola em 2009 e 2010 está para sempre como um dos maiores times que o futebol mundial já pôde desfrutar. Ele só existiu porque Ronaldinho Gaúcho construiu a estrutura para isso. Agora, me diz aqui nos comentários, você acha que o filho do Ronaldinho Gaúcho vai conseguir ter o mesmo sucesso do pai no clube espanhol?